Olá! Nessa aula veremos os falsos cognatos. Então vamos observar o primeiro slide. Essas palavras não são familiares para você? Comprehensive, data, actually, lunch, realize, parents, assess, tax, prejudice e college. Na verdade, a pronúncia pode não ser, mas olhando para a palavra, elas se parecem muito com o português. E aí que está o problema. Essas palavras, elas confundem a gente. Por isso que elas são chamadas de falsos cognatos ou falsos amigos. São palavras que se parecem com o português, mas que ao longo do tempo, elas foram evoluindo e alterando seu significado. Então, por exemplo, vou pegar a primeira palavra, comprehensive. A pessoa lê compreensivo, muito facilmente, mas não é. No texto da área, você vai ver muito essa palavra, e que significa abrangente. Outra palavra que aparece muito no texto das áreas da saúde é a palavra assess. O aluno já vem a acesso, mas não é. Assess é avaliar. E nos textos científicos aparece muito a palavra avaliar. Outra palavra que eu vou trazer aqui é data, que eu já tinha falado dela na aula passada, que aparece muito, que significa dados. Bom, mas não se desespere, o que eu falo para os meus alunos. Diferente das palavras cognatas, que compõem quase 50% do texto, os falsos cognatos representam uma porção muito pequena nos textos. Porém, as que aparecem geralmente aparecem com muita frequência, aquelas poucas que aparecem, e é interessante que você saiba. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Não sei se você está lembrado do resumo que eu apresentei na aula anterior, que tinha 42 palavras cognatas. Olhando aqui no mesmo resumo, daquelas 42 palavras cognatas, ele tem apenas 3 falsos cognatos, que é row, assessing e just. Row, para quem nunca leu inglês, acha que é o quê? Rolo, né? Mas não é, é papel. Assessing, como eu já falei, avaliando ou avaliar. E just não é justo, é apenas ou somente. Bom, o que eu vou fazer agora é passar alguns exemplos dos falsos cognatos, mas na sua atividade você vai ter quase 50 falsos cognatos que mais aparecem na área da saúde. Então, aqui eu só retirei alguns exemplos de artigo científico dos principais. Então, o primeiro falso cognato que nós temos é large. Muitos alunos vão pensar que é o quê? Largo. Mas, na verdade, large significa grande. Eu vou ler o exemplo, só para ilustrar. Although the sample size was large. Embora o tamanho da amostra fosse grande. Então, algumas palavras aqui que você já pode se familiarizando, já pode ir anotando, que é sample, amostra, uma palavra muito importante, que ela até pode ser um falso cognato. Muitas vezes o aluno acha que a tradução dela é simples, e não é. Então, simple é com I, e sample é com A, que é a amostra. Although é um conectivo muito importante, que significa embora, que a gente vai ver mais pra frente também. O próximo exemplo, paper. Não, professora, mas paper não significa papel? Sim, significa. No inglês, na língua geral, ele é um cognato, mas esse termo também pode significar artigo científico. Então, geralmente, nos artigos científicos, paper não está como papel e nem como jornal, que é a forma curta de newspaper em inglês. Ele vai estar como artigo científico. Então, vamos ver o exemplo. The study is not relevant for the present paper. O estudo não é relevante para o presente artigo. Então, preste atenção. O próximo, subject. Muitos alunos leem como subjeto, subjetivo. E não, subject significa sujeito, o sujeito da pesquisa. É uma palavra que aparece muito, porque toda pesquisa, ou quase toda pesquisa, tem um sujeito, envolve sujeitos. Então, aqui, each subject was interviewed at home. Cada sujeito foi entrevistado em casa. Mais um exemplo, rate. Bom, quem nunca leu inglês pode achar que rate parece com rato. Na verdade, existe rat. Tirando a letra E, pode ser traduzido também como rato, camundongo. Mas, nos textos científicos, rate significa taxa. Então, vamos ver o exemplo. The participation rate was 77.2%. Então, a taxa de participação foi de 77,2%. Observando que em inglês,
a gente coloca ponto ao invés de vírgula. Em português, nós usamos vírgula para porcentagens. Próximo exemplo, available. Essa palavra aparece muito nos textos científicos. E todo mundo traduz como avaliável, avaliado. E não, é disponível. Então, vamos ver o exemplo. The information currently available. A informação atualmente disponível. Currently também pode ser confundida como corrente, correntemente, que não deixa de ser, é atual, atualmente. Você vai ver nas suas atividades essa palavra. Figures. Figures tá na cara que é figuras. E pode ser figures. Mas no texto científico, se a palavra figure não vem com uma figura ou com um número do lado que representa aquela figura, ela vai significar números. Então, tem um exemplo aqui. Obesity prevalence figures have then been calculated for each group. Então, os números da prevalência da obesidade têm sido, então, calculado para cada grupo. Bom, concluindo, você notou que os falsos cognatos, eles podem nos confundir muito durante a leitura, mas você deve tentar fazer uso do contexto para ver se aquela palavra faz sentido ou não. Então, o último exemplo que eu dou é esse. The role of stretching exercise in sports. Então, a pessoa vê roll, o rolo do exercício de alongamento no esporte. Não, essa palavra não faz sentido, rolo. Então, a partir do contexto, você vai conseguir identificar se aquela tradução é a real ou se aquilo é um falso cognato mesmo. Bom, espero que agora você faça todas as atividades dos falsos cognatos. Como eu disse, são quase 50 falsos cognatos que são importantes para que você consiga interpretar os textos da área da saúde. Até a próxima!